Imaginem se no mundo, num local em que não existe mais governo, não existe mais o comércio como nós conhecemos, não existem os meios de comunicação e nós estamos à mercê das nossas habilidades ou da nossa falta de habilidade. Quando a gente vai estudar a Idade Média, a gente vê que isso tudo era muito semelhante ao que eles viviam. Tirando os nobres, que eram uma minoria, que viviam em castelos e que tinham uma quantidade imensa de pessoas trabalhando para eles, porque eles tinham condições de bancar isso aí, né? Ou tinham condições de impor isso à sociedade local, né? Mas imaginem, as pessoas tinham que fazer absolutamente tudo com as próprias mãos para poder se alimentar, se abrigar, curar as suas doenças. Então, não tinha SAMU, não tem chamar o médico, não tem levar no médico, né? Então, era tudo feito de uma forma muito empírica, mas com um conhecimento ancestral muito grande e muito acumulado. E tem mais, nós não tínhamos um sistema educacional na época que atingisse a toda a população, pelo contrário, plebeus, vamos dizer assim, ou todos os vassalos, ou todos os camponeses eram analfabetos. Mas os camponeses desenvolveram técnicas muito avançadas de preservação do calor praticamente nas regiões frias. Vamos lembrar que nós estamos falando da Europa, não só tem regiões frias, como também tem épocas do ano com invernos muito rigorosos e eles tinham que lidar com aquilo. Então, por exemplo, era comum na Idade Média, não tinha uma cama para cada pessoa, um quarto para cada pessoa. A casa era um grande cômodo, onde tinha a cozinha, onde tinha o quarto, onde tinha tudo, era tudo num local só. Nesse cômodo existia um fogo central que servia para cozinhar e servia para aquecer o ambiente. Mas não só isso servia para aquecer o ambiente. Normalmente tinha dependendo do tamanho da família, um ou dois colchões muito grandes em que as pessoas se amontoavam para dormir. Até a posição das pessoas era calculada para a economia de energia, ou seja, para poder propagar o calor existente, o calor corporal existente. Então, por exemplo, em muito pouco tempo, as pessoas perceberam que as crianças eram mais quentes do que os adultos. Então, quanto mais velho, menos calor tem. Então, as crianças ficavam, vamos dizer assim, no meio da cama, para gerar calor para todo mundo. Né? Então, era meio que por idade. Os mais velhos eram os últimos na cama, certo? Para poder absorver esse calor que vinha dos mais jovens. Os colchões eram de palha, normalmente, e haviam palhas de várias qualidades. Então tinha palha que era mais macia, tinha palha que era mais duradoura, tinha palha que era mais aromática, tinha palha que não era usada porque atraía rato. Existia nessa época também o colchão de pena, mas eles tinham muito medo do colchão de pena, porque ele às vezes atraía alguns insetos, né, percevejo, pulga. Então eles tinham um pouco de medo do colchão de pena, mas apesar de ser muito confortável. Então basicamente ficava isso aí para os ricos, porque qualquer problema eles mandavam trocar. Aliás, as casas mais ricas trocavam, quando era colchão de palha, trocavam a palha ali uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. E os mais pobres uma vez por ano, normalmente no início do inverno e no início do verão. Então eles faziam a troca da palha para que ela se mantivesse não só macia, mas como se mantivesse fresca, sem acumular insetos, bichos e coisas do gênero. Então, assim, nós estamos falando de uma situação muito precária. Então, os animais da família, né? Cada família tinha 1, 2 vacas, algumas ovelhas, alguns porcos e galinhas. Cada família levava os seus animais para dentro de casa. Foi descoberto um manuscrito de um padre, né, que ele foi fazendo a comparação de poder de calor desses animais, ou seja, para esquentar o ambiente. Então, o que mais esquentava o ambiente era a vaca. Uma vaca equivalia, nesse manuscrito, né, uma vaca equivale a 4 ovelhas, que equivale a 10 porcos, que equivale a 16 galinhas. Isso em termos de produção de calor. Além disso, esses animais, eles, pela sua respiração, eles jogavam umidade no ar, então eles funcionavam como um vaporizador, né, um umidificador de ar que nós temos em casa hoje em dia. Isso sem gastar nenhuma energia elétrica. Ao mesmo tempo, então, que eles protegiam os animais do inverno rigoroso, eles também estavam mantendo vários graus, mais de 10 graus acima, a temperatura no interior de suas casas. Então, quando a gente fala sobre as casas deles,
a maneira como eles faziam as paredes, o que, que eles tinham? Eles tinham madeira, vegetais, eles tinham barro e pedra, eles não tinham mais nada, e palha. Então o teto era coberto com feixes de palha bem apertado para conter a chuva, mas também para conter a neve. Os telhados eram de madeira, ok? E as paredes normalmente eram madeira entrelaçada, madeiras um pouco mais macias que eles conseguiam entrelaçar, cobertos de barro, com pedras. As casas normalmente também eram enterradas em torno aí de uns 60 centímetros para baixo do solo. Com isso eles conseguiam manter também a caloria do ambiente. Eles tinham telhados bem inclinados para que não acumulasse a neve, para evitar o desmoronamento durante o inverno. E as portas e janelas eram muito pequenininhas. Tá? Até se fala assim, não é porque eles fossem baixos, eles até tinham uma altura um pouco mais baixa do que a nossa hoje em dia, mas não era esse o motivo era o mínimo de calor possível ser perdido, através de janelas, mas principalmente através de portas. O teto também era bem baixo, então isso fazia com que como é que chama? Isso fazia com que o calor ali dentro fosse mais fácil de ser mantido. As pessoas então dormiam reunidas, levavam os animais lá para dentro, havia um fogo central que servia para cozinhar e para esquentar, e eles sabiam, uma outra coisa importante, eles faziam uma observação da natureza com muita profundidade para tomar suas decisões. Então eles sabiam exatamente, quem já dormiu no mato sabe disso, existe um horário da noite em que fica mais frio, um horário da noite que está mais quente. Então eles acendiam e apagavam a fogueira de acordo com o horário. Então, no horário mais frio, o fogo era aceso, no horário mais quente, o fogo era apagado e coberto com cinzas para que as brasas fossem se manter.